Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Revoar, o podcast do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Este é o 8º e último episódio da 3ª temporada do Revoar. Nessa temporada, o assunto foi vigilância e vigilantismo. Eu sou a Ana Venturini. Eu sou o Felipe de Paula. E eu sou o Pedro Ancel. Essa temporada foi um grande aprendizado para nós e esperamos que tenha sido para vocês também. Ao longo das últimas semanas, falamos sobre a vigilância realizada pelo Estado, por empresas e por indivíduos, e como, em alguns casos, essas práticas e tecnologias violam direitos e representam um risco para a democracia. Não foi fácil. Esse último episódio vai ser um pouco diferente dos anteriores. Uma espécie de respiro. Nós vamos pensar em quais formas de resistência podem surgir nessa sociedade de controle. Será que é possível resistir e transformar realidades por meio das mesmas tecnologias e ferramentas que nos vigiam? Para responder a essa e a outras perguntas, nós vamos contar com a participação de 3 mulheres incríveis que atuam na área de tecnologia. Falamos com a Silvana Bahia, diretora de programas do OLAB, uma organização focada em inovação social, tecnologia e diversidade, e também idealizadora do Preta Lab, uma iniciativa focada em estimular mulheres negras e indígenas nas tecnologias. Também vamos conversar com Nina Daora, programadora e pesquisadora de ciência da computação que quer hackear o racismo. E com a Cecília Oliveira, jornalista especialista em segurança pública e idealizadora do Fogo Cruzado, uma plataforma digital colaborativa que tem o objetivo de registrar a incidência de tiroteios e a prevalência de violência armada na região metropolitana do Rio de Janeiro e de Recife. Nos episódios anteriores, discutimos como a vigilância e o vigilantismo estão relacionados a diferentes práticas de monitoramento e a utilização de nossos rastros reais e virtuais. Isso foi possibilitado pelo avanço tecnológico das últimas décadas, com o desenvolvimento de algoritmos que potencializaram a capacidade de agentes públicos e privados usarem técnicas de vigilância e de vigilantismo que, por muitas vezes, violam leis, direitos e liberdades dos cidadãos. Ao longo da temporada, nossos convidados e convidadas trouxeram alguns exemplos dessas tecnologias, como o software Pegasus, usado para espionagem estatal, e o Stingray, aparelho que pode ser instalado no espaço público que imita sinal de antenas de telecomunicação para se conectar a celulares sem permissão e coletar os dados pessoais dos usuários. A criação desse tipo de ferramenta é em grande medida possibilitada pelo uso de uma classe específica de algoritmos de inteligência artificial, o Machine Learning. Máquinas são treinadas por bancos de dados, por informações que são inseridas nelas durante o seu processo de desenvolvimento, para que elas possam aprender a tomar decisões de forma automatizada. Mas espera aí, Ana. Sei que já falamos bastante disso, mas afinal, o que são os algoritmos que a gente tanto menciona? Essa não é uma pergunta fácil de responder, Felipe. Até porque a definição de algoritmo pode variar de acordo com o contexto. Mas, de modo geral e bem simplificado, dá para dizer que os algoritmos são comandos programados para que os sistemas e as máquinas executem automaticamente qualquer tipo de tarefa. Eles são responsáveis pelos sites que você navega na internet, pelos resultados que aparecem nas ferramentas de busca, pelas coisas que você vê ou deixa de ver nas redes sociais e também pelas tecnologias de espionagem que eu acabei de citar. Todas elas são construídas por meio de algoritmos. A Nina Daora, que tem muito mais intimidade com os códigos de programação do que eu, te explica melhor. Para mim, um algoritmo são instruções que você pode criar de acordo com o problema que você quer resolver. Essas instruções eu posso utilizar uma máquina, eu posso usar o meio digital, eu também não posso e não necessito usar o meio digital. Essas instruções podem ou não resolver o problema. Eu não assumo que o algoritmo é a ferramenta final da resolução daquele problema. Eu assumo que ele é um processo. Tem muita gente que assume o algoritmo como resultado final, como ferramenta final, como estratégia final. Eu assumo ele como parte do processo. Sendo ele parte do processo, né, o contexto muda. Agora eu estou aqui conversando com vocês, daqui a alguns minutos eu vou estar conversando com outra pessoa. E eu estou pensando no algoritmo. Eu penso que o algoritmo ele tem que ser adaptável, ele tem que ser flexível. Preciso ajustar ele no processo que eu estou pensando, no processo da resolução do problema. E aí, quando, às vezes, levanta-se esses questionamentos e está nessa visão, muitos colegas da mesma área, eles reclamam, mas aí você não está
você não está concretizando, porque a gente nas exatas precisa concretizar, a gente precisa ter um caminho fechado. Sim, a gente precisa ter um caminho fechado naquele momento, naquele contexto. Não quer dizer que aquele caminho fechado, que aquela ferramenta, ela vai ser a mesma coisa durante 10, 15, 20 anos. Eu não fecho o algoritmo em um ambiente, eu prefiro pensar ele até muitas vezes fora do meio digital, para que eu consiga visualizar as consequências do que eu estou pensando. Agora eu entendi. Mas deixa eu te falar. A grande questão que paira sobre o tema do uso de algoritmos e de inteligência artificial, não só no Brasil como no mundo todo, é justamente a autonomia das máquinas e dos sistemas para a tomada de decisões importantes, que podem dirigir o destino das pessoas. Há vieses estruturais, dilemas éticos e impasses inerentes a qualquer questão complexa, que tornam a decisão automatizada bastante problemática. Escuta só esse caso sobre discriminação algorítmica que o Pedro trouxe para a gente. As decisões automatizadas tomadas por algoritmos de inteligência artificial produzidos pela gigante da tecnologia Amazon vêm esquentando o debate sobre a capacidade das máquinas decidirem a respeito de áreas sensíveis da nossa vida cotidiana. A empresa vinha investindo pesado no desenvolvimento de softwares de recrutamento e seleção para a avaliação de candidatos a vagas de emprego. No entanto, em 2015, especialistas em tecnologia da própria Amazon descobriram o que foi definido como um problema no sistema de triagem dos candidatos. O seu robô recrutador era misógino. Eles perceberam que seu algoritmo desclassificava mulheres dos processos seletivos para vagas nas áreas de tecnologia ao avaliar seus currículos. Isso porque, na ocasião, a inteligência artificial foi treinada para decidir com base em dados dos currículos enviados à Amazon nos últimos 10 anos. A maioria era de homens, um reflexo do domínio masculino na indústria da tecnologia. Como consequência, o sistema aprendeu que candidatos do sexo masculino eram preferíveis. Esse aprendizado fez com que o sistema eliminasse os currículos que incluíssem a palavra mulheres ou rebaixasse a classificação de formadas em instituições de ensino exclusiva para mulheres. Na época, a Amazon afirmou ter ajustado o sistema para torná-lo neutro em relação aos vieses de gênero, o que não fez com que cessassem as decisões discriminatórias. Por fim, a empresa resolveu descontinuar o robô machista, ou melhor, que aprendeu a ser machista com os homens. E como a maior parte dos códigos são fechados e pertencem a empresas privadas, muitas pessoas argumentam que só é possível visualizar esses vieses e essas discriminações quando o algoritmo é testado. E muitos experimentos e testes têm sido feitos para denunciar essas discriminações. A Nina trouxe um contraponto interessante a essa visão. O viés, essa discriminação, ela pode acontecer em várias etapas da construção do algoritmo. Pode ser no pré-processamento, então coleta de dados, filtragem, o cadastro desses dados, como esses dados foram cadastrados. No cadastro, você já pode vir a colocar ou compartilhar o seu viés humano com aquele dado, com aquele sistema. No processamento e no pós-processamento. Então, não tem, assim, um momento que você identifique a injustiça, porque ela pode acontecer e pode ser reproduzida em vários momentos, sem a gente ter essa percepção. Como é um debate, que é um debate que sai um pouco da esfera técnica e está na esfera da sociedade, porque a gente tem entendido que essas discriminações, elas não são discriminações criadas pelo algoritmo, são discriminações que acontecem a partir de quem está criando também. Então, tem uma responsabilidade ali de quem cria, de quem conduz, de quem pensa o produto. E essa responsabilidade não está muito clara. Porque eu posso falar que a responsabilidade é do programador, mas em que condições o programador criou aquilo? Que condições, assim, o trabalho dele exigiu isso? Está dentro do escopo do trabalho dele? Quem solicitou isso a ele? Quais eram as intenções da empresa ou do projeto ou da pessoa? A intencionalidade, a responsabilidade, a moral e a ética, estamos tendo dificuldades em diferenciar esses aspectos quando a gente pensa o sistema como um todo. Então, a gente pensa o sistema em etapas. O que se popularizou na discussão é que quando os sistemas são testados. Então, por isso que às vezes tem a impressão de que a gente só vai conseguir visualizar a discriminação algorítmica ou essa injustiça algorítmica quando o sistema for testado. Isso não é uma verdade. Quando ele é testado, quando ele é executado, já é na instância final, já é naquela coisa de tipo assim, olha a quantidade de processo que nós passamos, como que nós vamos resolver esse processo dali para trás, na verdade. A Silvana Bahia também conversou um pouco mais com a gente sobre os vieses discriminatórios em decisões de inteligência artificial.
A inteligência artificial, ela é um tema que está aí fervendo, né, na ordem do dia. É importante lembrar que duas coisas, né? Primeiro, que tecnologia não é neutra. Eu tenho um amigo que ele sempre diz isso, né? Que todas as tecnologias, elas são sociais de alguma forma, né? Porque todas elas são inventadas por pessoas. Por serem inventadas por pessoas, elas também trazem a visão de mundo de quem cria. E mesmo quando a gente fala de algoritmos, de inteligência artificial e de tudo isso, e delega para a máquina, né, determinadas responsabilidades, a gente também tem que lembrar que tem alguém que programou aquela máquina, que tem alguém que ensinou aquela máquina, né? Partir aí do machine learning. E é importante lembrar, um segundo ponto, que os algoritmos trabalham com probabilidades. Eles não trabalham com exatidão de coisas. Então, quando a gente delega responsabilidades, decisões, né, para os algoritmos, a gente também tem que lembrar que isso pode estar totalmente errado. E eu acho que é um tiro no nosso pé, assim, né? A gente usar a inteligência artificial como algo que vai aí construir políticas, pautar futuros, porque, na realidade, a inteligência artificial, ela também trabalha com o uso de dados. E uma coisa que as pessoas discutem pouco é o quanto que os dados também carregam cultura, né? A gente tem usado hoje muito a inteligência artificial, por exemplo, para prever futuros. E aí a gente olha para esses dados que são do passado, né, que ensinam as máquinas e tudo mais, mas que são dados carregados aí com um monte de estereótipos, né? Tipo, desde racismo, o próprio machismo. Enfim, todas essas coisas também estão presentes nos dados, né? E aí eu gosto de falar isso porque isso também tira uma visão de que tecnologia é uma coisa e questões sociais são outras. Por conta desses vieses e discriminações, surgem cada vez mais campanhas e pesquisas globais para mostrar os impactos e os riscos dessas tecnologias em grupos historicamente vulneráveis e tentar mudar esse cenário. A Nina falou um pouco disso e da importância de termos pessoas de diferentes identidades e perspectivas trabalhando nessa área. A desproteção, na minha visão, está ligado também à falta de diversidade nessas tomadas de decisões e de quem tomou essas decisões. Porque se a gente conseguisse, e esse eu acredito que seja o caminho que a gente está tentando fazer hoje, se a gente conseguisse ter mais pessoas negras, indígenas, trans, PCDs participando dessas tomadas de decisões, a gente teria uma transparência com uma certa segurança. Então, eu acredito que essa desproteção está conectada com a desigualdade, mas ela também está conectada com essa falta de diversidade, para que a gente consiga pensar as estratégias considerando o contexto que não seja só o seu contexto ou daquele grupo ali que está tomando a decisão. Mas existem campanhas e pesquisas, e principalmente campanhas globais, que estão juntando, unindo pesquisadores, cientistas, desenvolvedores, a galera da área jurídica, designers, administradores e afins, para que repensem os modelos que foram instituídos como modelos oficiais, aí modelos algorítmicos, oficiais de desenvolvimento de tecnologia. Então, nós temos campanhas aí pelo banimento do reconhecimento facial, por exemplo. A proposta da campanha não é ter uma ferramenta tecnológica a mais. É justamente retirar uma ferramenta tecnológica que está sobrepondo vidas, que é o do reconhecimento facial. A gente não está preparado e eu não sei quando nós estaremos preparados para ter uma tecnologia como essa, que não tem transparência, que falta explicabilidade, que está na mão de poucas pessoas. Então, assim, existem campanhas, e aí eu vou dar dois caminhos aqui. Existem campanhas como essa, existem campanhas contra os sistemas autônomos, por exemplo, carros autônomos, drones, entendendo que eles apresentam um perigo para grupos minoritários, isso globalmente falando. Nessas campanhas, a proposta é retirar a tecnologia, porque a gente não está sabendo nem lidar com as tecnologias que nós temos hoje e já estamos criando outras, sem entender a complexidade da nossa sociedade. Pois é, o fato de muitas iniciativas terem como finalidade transferir a responsabilidade e a tomada de decisão para máquinas gera um enorme debate, mas o fato é que seu uso continua avançando. Já vimos o exemplo das tecnologias usadas para selecionar pessoas. E temos também casos de inteligência artificial usada no sistema de justiça criminal para decidir a pena de uma pessoa condenada por um crime. A Nina destacou que a transferência de responsabilidade para os códigos é complexa, já que as tecnologias possuem restrições e, muitas vezes, a decisão envolve problemas complexos e estruturais da sociedade. Nós estamos colocando nosso poder de criatividade e de resolução de problemas nas mãos de linhas de código, nas mãos de ferramentas tecnológicas que nem sempre estão conectados com a realidade. Eu estava conversando com um colega pesquisador. Na verdade, era uma conversa aberta. Ele chegou no Twitter e falou assim: Nina, preciso da sua ajuda. Vamos tretar aqui no Twitter que eu tenho uma questão para você.
E a questão dele era dos sistemas autônomos, né? Olha, Lina, eu tô com esse pensamento, trabalho com freio, ele trabalha com freios de carros autônomos. Como que a gente programa para que o sistema entenda qual a vida mais importante? A vida do motorista ou a vida do pedestre? Aí eu falei, caraca, tu me manda essa pergunta às 8 horas da noite no Twitter de uma quinta-feira. E a gente começou a conversar, a gente não chegou numa solução. Mas olha que interessante, o sistema ele tem limitações. Então ele não vai conseguir modelar o que a gente entende como mundo real, 100%, e nem 90%. Então essa transferência de responsabilização é um perigo por si só para a gente estar colocando nas mãos de máquinas que têm as suas limitações a solução de problemas que são problemas complexos e que a gente precisa pensar além das limitações para resolver eles. Acima disso, são problemas estruturais. A tecnologia não vai conseguir resolver problemas estruturais. Quem resolve problemas estruturais são seres humanos. Então, essa transferência de responsabilidade, por isso que eu comecei a pesquisar mais na área de Responsible AI, para entender que responsabilidade é essa que eles estão transferindo e como que é vista essa responsabilidade. Bom, a essa altura da temporada, já está claro o tamanho do problema que a gente tem. Monitoramento cada vez mais amplo e muito pouco transparente, vigilância pública e privada, muitas vezes à margem da lei, uso de algoritmos e de inteligência artificial, que possuem problemas de base, como acabamos de ver, e um vigilantismo que emerge das falhas do Estado, ou seja, ameaças a direitos e a premissas básicas da democracia. A gente já falou de tudo isso nos episódios anteriores. Por isso, hoje, queremos destacar iniciativas de resistência. Invertendo a lógica que permeou nossa conversa até aqui, vamos atrás do uso de tecnologia para monitorar e cobrar o Estado, e principalmente para auxiliar a população diante de problemas não resolvidos e para proteger o cidadão diante de ações indevidas. Ao mesmo tempo em que a internet é um espaço para acumulação de valor pelas empresas de tecnologia, ela também é um espaço social que traz muitas possibilidades de ação. Esses espaços de sociabilidade, como as redes sociais, também permitem o encontro de ativistas, de movimentos e redes transnacionais que buscam transformar realidades. A Silvana falou um pouco sobre esse potencial transformador e trouxe um exemplo de um aplicativo que foi criado para denunciar problemas de saneamento básico em uma comunidade no Rio de Janeiro. Essa é a parte boa, eu acho, da tecnologia, né? Porque a gente critica as tecnologias e parece até que a gente nem gosta das tecnologias. Mas não é sobre isso. As tecnologias, eu acho que elas também, pelo menos falando da minha vida pessoal, elas transformaram a minha vida, né? Eu pude fazer conexões, conhecer coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse, né? E é óbvio que as tecnologias têm um papel fundamental nisso. E o que eu acho interessante exatamente desse universo é o que a gente pode fazer meio que para hackear por dentro aí essa previsão tão negativa sobre um futuro em relação às tecnologias. Tem um projeto que eu queria falar em especial, que é o Cocozap, que é um projeto dos meus parceiros do Data Lab, que inclusive eu acho super interessante, que eles criaram esse projeto que tem uma missão ali de denunciar e apontar também as falhas em relação ao saneamento básico na Maré. Então eles usam o WhatsApp como ferramenta para isso, onde as pessoas podem fotografar um lixão ou um esgoto a céu aberto e que isso é enviado ali, né, para produzir uma quantidade X de dados. Isso está muito dentro daquela chave de produção cidadã de dados, né, e o Data Lab faz isso muito bem, para poder fazer um relatório e pressionar as autoridades sobre a questão do saneamento, né, porque a gente hoje está aqui reivindicando um monte de coisa, né, internet, a gente precisa de conexão, a gente precisa disso, daquilo, só que, assim, tem camadas da sociedade que não tem nem saneamento básico, né, então eu acho que o Cocozap é um grande exemplo de pensar assim, ação cidadã, né, pressionar o Estado por uma questão que é de um problema real, né, que é a falta de saneamento, né? Então, eu acho que tem muitos hackeamentos assim em relação à tecnologia. A gente vê aí várias pessoas que, quando têm acesso a esses conhecimentos, acabam criando coisas para impactar, né, seus territórios e transformar de alguma forma, né, as suas vidas, né? E eu acho que essa é a parte boa da tecnologia, porque, na verdade, tecnologia não é boa e nem má. Eu acho que tem dois caminhos, né? Primeiro, que é um de quem cria, e o segundo, qual o uso que a gente faz delas, né? E aí a responsabilidade é meio que de todo mundo. Quando a gente cria coisas assim, né, que a gente usa essas ferramentas, né, para poder meio que subverter essa lógica, né? Então, assim, eu acho que essas formas de hackear, e talvez isso também tá na caixinha aí das tecnologias sociais, né, de pensar como a gente pega o WhatsApp, que tem todas as críticas que a gente pode fazer a ele, mas para subverter. Vai a partir dessas brechas, criando aí possibilidades também de diálogos e de transformação, né? Pelo menos dentro da minha utopia, eu acredito que é possível fazer essas coisas. A Silvana trouxe um ótimo ponto.
A ideia é de identificar falhas sistêmicas, dar transparência a problemas e utilizar a tecnologia para gerar transformações. Isso tem sido feito em muitas áreas. Também há muitas situações que ocorrem em regiões vulneráveis e que não ganham a atenção da grande mídia. É o caso não só da falta de saneamento básico que a Sil comentou, mas também dos tiroteios em regiões metropolitanas. A Cecília Oliveira contou pra gente sobre como o problema da invisibilidade de dados sobre tiroteios e balas perdidas serviu de base para a criação da plataforma Fogo Cruzado. Trabalhando nesse campo, foi que eu notei algo comum em muitos outros campos, que é a falta de informação, falta de dados, falta de transparência. A segurança pública é uma área muito estratégica. Então, assim, não ter informações sobre a segurança também é uma estratégia. Todo mundo tem acompanhado aí como é que as coisas funcionam em segurança. Segurança rende voto, segurança rende muito dinheiro. Cobrindo segurança pública, pude perceber o quanto que falta informação para que a gente faça uma cobertura que seja mais ampla, que nos permita análises mais ricas, né? E que sejam, traduzindo em miúdos, que sejam mais próximas da realidade. Então, ali no fim de 2015, eu lembro de ter visto uma capa do jornal Voz das Comunidades, lá do Complexo do Alemão, do René, onde era destacada assim, uma supermanchete. O Complexo do Alemão estava há 100 dias sob tiroteios. E isso não era reverberado na grande imprensa. Isso chegava na grande imprensa de uma forma picada, tipo, hoje tem tiroteio no Complexo do Alemão. Ah, mais um tiroteio. Como se fossem eventos isolados, vamos dizer assim. E naquela época eu estava procurando informações sobre vítimas de balas perdidas para poder fazer uma matéria. Não tinha o suficiente. O que a gente tinha era informações sobre homicídios, sobre letalidade violenta. E isso vinha, né, específico Rio de Janeiro, na base do Instituto de Segurança Pública, apanhado de números. Então, letalidade violenta pode ser desde uma pessoa que foi morta com um machado a um tiroteio. Na virada de 2015 para 2016, eu pensei, beleza, vou começar a fazer aqui uma planilha na mão sobre as pessoas que eu vejo falar sobre tiroteio. Aquela ainda era uma época que as pessoas usavam muito o Facebook, mas as pessoas sempre comentavam do tipo, nossa, passei pelo centro, teve um assalto, rolou tiroteio, ou então peguei um ônibus, fiquei preso porque estava rolando um tiroteio. Então, assim, isso é muito cotidiano dos grandes centros urbanos. E as pessoas falam sobre tiroteio o tempo todo. Nas redes sociais, quando você acompanha, você vê, todo mundo fala, nossa, hoje tem operação no lugar tal. São informações do seu dia a dia. Então, eu comecei a contar isso na mão. Isso me mostrava que eu tinha ali entre 8, 10 tiroteios que eu conseguia ver da minha microbolha, né? Os meus amigos ali de Face. E também pelo Twitter. Era coisa pequena. No fim das contas, a gente chegou à conclusão de que realmente tinha potencial, beleza. Como é que a gente vai fazer isso aí? Como é que a gente vai realmente conseguir mapear uma realidade maior? Como é que a gente conversa com as pessoas? E foi daí que surgiu a ideia de fazer um aplicativo. Porque aí as pessoas teriam isso na mão, né? Então, assim, passou por um tiroteio, coloca no aplicativo. Rua tal, tal hora. E aí a pessoa pode reportar também, assim, se ela viu se morreu alguém, se era uma operação policial ou se não tinha agente de segurança na cena. Quando essa informação chega, ela não é imediatamente disponibilizada, ela precisa ser checada. Então, isso é um dos motivos pelos quais, por exemplo, a gente não automatiza a nossa operação, porque são informações muito sensíveis. Se eu reportar um tiroteio que não está acontecendo, eu vou gerar pânico desnecessário. Além de perder a credibilidade, por óbvio, mas é importante a gente pontuar que o pânico é um problema decorrente da falta de segurança. Então, eu não posso agravar esse problema. Então, essa informação é checada, aconteceu, a gente disponibiliza, não aconteceu, a gente descarta. E como que a gente faz essa checagem? Nós desenvolvemos filtros para as redes sociais, onde a gente consegue visualizar quem está falando sobre tiroteio, onde, com que frequência, exatamente porque, como eu disse, a violência é um fenômeno muito cotidiano. Então, assim, as pessoas falam sobre isso o tempo todo.
Além disso, a gente tem o contato muito de perto com coletivos, jornais populares de bairro. Como eu mencionei, né, a gente tem essa parceria, por exemplo, com o Voz da Comunidade. Então, assim, quando a gente tem dúvida, a gente quer checar uma coisa, a gente fala, olha, fulano, o que você acha daí? Você viu alguma coisa? É especialmente onde? Até porque, no caso de favelas ou bairros que são muito grandes, não adianta eu falar, por exemplo, tiroteio em Botafogo. Tá, Botafogo onde? Né? É muito grande. Então, a gente consegue ir afunilando a informação através desses contatos. Ah, é em Botafogo, mas é ali próximo da saída do metrô. Então, a pessoa já sabe mais especificamente onde é que é. Isso foi ali, em 2016, quando a gente colocou, de fato, o fogo cruzado no ar. A gente fez questão de colocar, né, estrategicamente, um mês antes das Olimpíadas, para que as pessoas vissem que o Rio não era aquela maravilha toda que estava sendo reportada nos anos de ouro do Rio de Janeiro. O pau continuava quebrando, mas a imprensa estava de joelho. O Rio cheio de correspondente estrangeiro. Então a gente falou, é agora que a gente tem a oportunidade de jogar a merda no ventilador, né? Para poder dizer, não, o Rio não é tão lindo assim, minha gente. Então a gente entrou estrategicamente no ar ali. Quando começou as Olimpíadas, a gente tinha um mês de informações para poder colocar água no chope do nosso, então, novamente, prefeito Eduardo Paes. E aí foi quando tudo começou com o Fogo Cruzado. Isso tem o quê? Acabamos de fazer 5 anos, então, nesses 5 anos, a gente saiu dessa planilha do Google para, hoje, formalmente, um instituto. A gente já não é mais só um aplicativo. Nesses 5 anos, a gente caminhou para a formalização dessa instituição. Hoje, o Fogo Cruzado ele está disponível em todas as cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro e do Recife. A gente está atendendo muitas cidades e já planejando a escala para outras regiões metropolitanas. Como que funciona o Instituto hoje? A gente tem essa ponta, que é a ponta mais visível, né? Que é exatamente essa troca de informações sobre tiroteios e os impactos da violência armada. Os tiroteios não apenas colocam a vida das pessoas em risco, mas também geram um grande impacto na rotina das populações, já que muitos resultam no fechamento de ruas, escolas, hospitais, alteração do trajeto de linhas de ônibus e muitas outras coisas que afetam o dia a dia de milhares de pessoas. E o Fogo Cruzado não só ajuda nessa vigilância sobre a ocorrência de tiroteios, mas também destaca esses impactos e ajuda pessoas diariamente a organizarem suas rotinas. Hoje, o Fogo Cruzado é o banco de dados sobre violência armada que mapeia. Então, assim, não é nem o mais completo, é realmente o único que tem essa informação sobre os tiroteios e os impactos. Quando eu falo dos impactos, eu quero dizer que também, assim, a pessoa que tem o aplicativo na mão vai receber mais do que a informação do tiroteio. Ela vai receber informações sobre ruas fechadas, hospitais fechados, se o metrô está funcionando, se a linha do ônibus foi desviada daquela rua por causa de um tiroteio. Então, todos esses impactos a gente mensura também, porque são informações que quem circula pelas cidades precisa. Então, assim, você vai pegar um ônibus, o ônibus não está passando por quê? Esse pode ser um dos motivos. Então, a gente também fornece essas informações. Mas isso do meu ponto de vista, porque, como eu disse, ter informação é ter poder. Então, assim, porque eu analiso a política de segurança pública e, sob a luz da Constituição, de que temos garantia à vida, temos garantia à segurança, temos que ter o nosso direito de ir e vir garantido, falhou. Então, assim, nesses 5 anos, os nossos dados foram usados, por exemplo, para embasar projetos de lei, né? Vou dar um exemplo de um projeto de lei que tramitou aqui na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, em que a proposta prevê que os diretores tenham autonomia para poder suspender as aulas em caso de tiroteios. Então, isso é uma perspectiva prática. Os nossos dados, eles foram usados por essa grande coalizão de instituições que foi até o STF pedir para que as operações policiais fossem suspensas durante a pandemia. A gente faz parte desse bloco. Quais informações nossas entraram nesse pedido, por exemplo, do STF? As informações de que houve 5 pessoas mortas em ações, né, em tiroteios, durante entrega de cesta básica, socorro para quem estava passando aperto aí na pandemia.
os dados existem para poder embasar essas decisões que precisam ser decisões técnicas. Mas no primeiro trimestre desse ano, inclusive, eu participei de uma audiência pública exatamente porque o Supremo queria ver o que aconteceu nesse período, né? Já tinha ali 10 meses de ADPF, que essa medida ficou conhecida como ADPF das favelas, o número dela é ADPF 635, para quem quiser procurar. E aí eu fui ao Supremo para poder mostrar, olha, o número de chacina reduziu em 30%, o número de mortos reduziu em 24%. Então, assim, essa medida tem sentido. Reduziu, inclusive, o número de policiais baleados e mortos. Outro aspecto relevante da plataforma é a transparência. Todos os dados do Fogo Cruzado estão disponíveis via API, uma interface de programação de aplicações. Na prática, isso quer dizer que os dados do aplicativo são reconhecíveis e acessíveis por outras plataformas e podem ser utilizados por pesquisadores, jornalistas, ativistas e gestores públicos para sobrepor informações e identificar, por exemplo, as escolas e hospitais que são mais afetados por tiroteios e, a partir daí, pensar em políticas para resolver esses problemas. A gente tem um banco de dados aberto, disponível numa API. Todos os nossos dados, eles são geolocalizados, o que permite que você cruze essa base de dados com qualquer outra base de dados que permita esse cruzamento de geolocalização. Então, assim, você consegue cruzar essas informações com endereço de escolas para saber quais as escolas mais afetadas pela violência armada. Você consegue saber proximidade de hospitais, foi um levantamento que a gente fez agora por causa da pandemia. Você está indo para o hospital, mas o tiro está comendo. Você vai morrer de Covid ou vai morrer de tiro? Foi uma das pesquisas que a gente fez. Você pode cruzar com indicadores econômicos, com indicadores sobre saneamento. Então, você pode cruzar com tudo isso. Nosso objetivo era exatamente disponibilizar isso de forma gratuita e acessível, porque o Fogo Cruzado nasceu da falta de informação. Quando uma pessoa passa por um tiroteio, ela manda para a gente essa informação, a gente checa essa informação e libera essa informação. Então, assim, foi confirmado, a gente publica nas redes sociais, ela vai para o nosso banco de dados, vai para a API. Então, a nossa API ela é atualizada em tempo real. Então, quem tem a aplicação consegue ver ali, consegue ir estudando e fazendo outras aplicações em tempo real com os dados que a gente disponibiliza. Apesar de aplicativos como o Fogo Cruzado serem muito importantes e terem um grande potencial de auxiliar o poder público na formulação de políticas públicas, ele não é muito querido pelo governo. Isso porque, como destacou a Cecília, o aplicativo prova a falência do sistema de segurança pública que existe hoje. Exatamente por causa desse trabalho que a gente desenvolve, a gente não é muito querido pelo poder público, porque a nossa existência atesta a falência das políticas de segurança. Então, assim, o que eu costumo dizer é, nossa, o fato da gente existir é horrível, mas que bom que a gente existe, porque o fato da gente existir permite que as pessoas programem o seu dia. Hoje dá para sair de casa, hoje dá para pegar o metrô, hoje dá para passar por essa rua. A gente auxilia as pessoas no planejamento de vida delas cotidianamente. E a gente só existe, como eu disse, porque os governos têm falhado miseravelmente na condução de suas políticas públicas. O Fogo Cruzado e o aplicativo destacado pela Silvana, que trata do saneamento básico, não são as únicas ferramentas colaborativas que têm surgido para auxiliar na transformação de problemas coletivos. A Nina da Hora contou do Penhas, um aplicativo criado pela ONG As Minas para auxiliar mulheres em situação de violência. O aplicativo foi desenvolvido a partir da escuta de especialistas e de mulheres de diferentes idades, raças e classes sociais que compartilharam suas experiências e necessidades. Entre as principais ferramentas do app estão o compartilhamento de informações sobre o direito das mulheres e mapas das delegacias e serviços de atendimento à mulher de todo o Brasil, que possibilitam traçar a rota até o local mais próximo. O aplicativo também garante o anonimato das mulheres e tem um botão de pânico que pode ser acionado pelas vítimas em caso de urgência e a gravação de áudio que capta o som ambiente no momento da violência, permitindo que a vítima produza provas. Para ajudar no combate às agressões, a ONG As Minas lançou o aplicativo Penhas. Nele, é possível encontrar informações sobre direitos, delegacias da mulher de todo o país, além de um chat sigiloso para troca de experiências e apoio em um ambiente seguro e anônimo. O aplicativo também oferece um serviço de pedidos urgentes de ajuda, por meio do cadastro de números de pessoas de confiança.
Mulheres que forem vítimas de violência podem ainda ativar o aplicativo para captar o som ambiente, guardando provas da ocorrência. Os cadastros feitos no Penhas são realizados com checagem de CPF e de número de celular, para evitar perfis falsos. A Nina também contou como algumas ferramentas têm sido utilizadas para auxiliar processos judiciais, mas sem tirar a tomada de decisão de um ser humano. Então, acho que nesse campo jurídico, atrelado à humanização da situação, pode ser um bom caminho. Então, um exemplo, um alerta, você tem ali processos de feminicídio, tá? E aí você precisa saber se naquele processo as pessoas ou as mulheres pediram uma restrição. Quero que essa pessoa esteja a tantos metros de mim. Se em todo o processo, ou na maioria deles, isso foi pedido e às vezes passa despercebido na operação jurídica, uma ferramenta que possa lembrar, que sirva como alerta, dizendo quais são os processos que pediram restrição, com base nos dados daquele processo, com base nessa inteligência artificial, eu vejo como um bom uso, porque não está interferindo na tomada de decisão, mas está agregando, trazendo à luz situações ou informações que podem ficar perdidas durante um processo. Eu sei que a gente não pode entregar tudo, colocar tudo como solução tecnológica. Nós precisamos avaliar todas as etapas que nós humanos desenvolvemos em diferentes contextos e quais aqueles contextos que vai agregar. E não aquele contexto que vai pegar toda a etapa e transformar numa inteligência artificial. E Felipe, trazendo um exemplo bem recente, podemos falar do caso da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia do Brasil. Durante os depoimentos, os internautas se mobilizaram para checar em tempo real as afirmações dos depoentes. E na pandemia, por conta do apagão de dados do governo federal sobre os casos confirmados de Covid e o número de mortes, veículos de imprensa de todo o país se uniram para obter os dados divulgados pelos municípios e estados. Uma situação que ocorreu e que deixou essa minha argumentação cristalina foi agora com a pandemia. As informações sobre as pessoas que estavam doentes, elas eram publicadas pelo governo federal todo dia 5 horas. Depois passou para 7, depois passou para 8, depois passou para 10. Depois ele falou, hoje eu não vou publicar não. Quem bebia dessa informação ficou o quê? De mãos atadas. Porque o governo suspendeu essa informação porque ele falou, beleza, ninguém vai falar disso mais, porque isso está me causando problema. E qual foi a solução? Já havia pesquisadores, já havia jornalistas de dados dando jeito nessa situação. Então, a gente tinha, por exemplo, o Lagum Data levantando informação das secretarias municipais, a gente tinha o Brasil I.O. fazendo a mesma coisa, até que surgiu a coalizão aí de veículos de imprensa e falaram, agora eu também não quero usar mais essa informação. Vamos unir aqui, a gente consegue levantar essa informação de todos os municípios do país. E assim foi feita a cobertura da maior crise sanitária do século, né? A despeito da vontade das pessoas, né? Das instituições que deveriam ser o norte da condução da pandemia. Eles optaram por esconder essa informação. A Nina também destacou a importância dos movimentos que aconteceram durante a Primavera Árabe em 2010 e como isso influenciou toda uma onda de mobilizações nas redes sociais. Nossa, tem uma recente, né, da CPI que aconteceu na mesma semana. Os políticos que estavam sendo julgados ali mentiram informações. Na mesma hora, as redes sociais resgataram tweets e posts, resgataram tudo isso, fizeram uma força-tarefa de postagem, retweets e likes até chegar no presidente da CPI para que ele conseguisse ter a noção de que estava tendo uma omissão ou alguém estava mentindo. Quando a gente consegue hackear as redes sociais para utilizar ela para fazer barulho na sociedade, dá muito certo. Criar essas estratégias dá muito certo. Então, isso para mim é um dos exemplos assim, recentes que não exigiu um esforço técnico, foi uma estratégia coletiva do uso das ferramentas que já estão postas. Um outro exemplo disso que a sociedade, e aí saindo um pouco do Brasil, foi a Primavera Árabe. Também nas redes sociais, como que você enganava as hashtags para que a rede social não tirasse ela de circulação, para você pedir ajuda. Né? Como que você criptografou ali as mensagens para fazer o pedido de ajuda durante a Primavera Árabe. É um exemplo que inspirou
Muitos outros países que estão passando hoje por problemas, como a gente viu recentemente na Semana Cuba, Haiti, a gente passou pela Nigéria também, inspirou os cidadãos desses países a utilizar essas ferramentas que a gente utiliza muitas vezes só para entretenimento, que são ferramentas importantes para a gente fazer o inverso do que o Estado tentou fazer com a gente. A partir da Primavera Árabe, uma série de protestos passou a ganhar força por conta dos fluxos globais de indignação nas redes sociais. Tivemos motins na Islândia, a ocupação da Praça Tahrir no Egito, o surgimento dos 15 de maio na Espanha, os acampamentos do movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos, o hashtag Passe Livre no Brasil, os estudantes em Hong Kong e muitas outras. Todas essas manifestações têm em comum o uso massivo das redes sociais. Outra iniciativa interessante é o projeto Serenata de Amor. Ele usa ciências de dados, as mesmas tecnologias utilizadas por gigantes como Google, Facebook, Netflix, com a finalidade de fiscalizar gastos públicos e compartilhar essas informações de forma acessível a qualquer pessoa. Eles criaram a Rose, um robô capaz de analisar os gastos reembolsados pela cota para exercício de atividade parlamentar de deputados federais e senadores, identificando suspeitas e incentivando a população a questionar esses gastos. Os políticos têm o dever de prestar contas do que gastam com o dinheiro público, mostrar as notas fiscais para receber a chamada verba indenizatória. Todo mês, cerca de 30 mil comprovantes de pagamentos são publicados no site da Transparência. O problema é que sondar possíveis irregularidades é quase como procurar agulha em meio ao palheiro. Diante da dificuldade, por que não recorrer à tecnologia? É o que o Pedro tem feito há mais ou menos 2 meses. A ideia de fazer um robô, um algoritmo que avaliasse essas notas. Como é que funciona? A gente pega essas notas e cruza com outras bases de dados, como endereços do Google, como base de dados de companhias aéreas e até da Receita Federal, para ter mais detalhes sobre cada um desses gastos e dizer qual a probabilidade desse gasto ser legal ou ilegal. O Serenata de Amor foi lançado em outubro de 2016 e desde então a robô Rose já conseguiu identificar mais de 8 mil reembolsos suspeitos. Dessas suspeitas, o projeto já conseguiu denunciar 626 reembolsos que envolveram 216 deputados diferentes e mais de 378 mil reais. Em uma dessas denúncias, o projeto identificou que um deputado federal pagou 13 refeições diferentes em um mesmo dia. A equipe do deputado alegou equívoco da assessoria, mas mesmo assim, eles foram obrigados a devolver o valor de R$ 727 gasto irregularmente dos cofres públicos. A Rose também já conseguiu detectar gastos públicos de parlamentares com bebidas alcoólicas, cuja compra não é permitida. Esse foi o caso do deputado que pediu reembolso de uma cerveja comprada durante uma viagem a Las Vegas, nos Estados Unidos. Esse tipo de aplicativo que monitora práticas irregulares e enganosas também pode ser encontrado no exterior. A Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, desenvolve o Princeton Web Transparency and Accountability Project. O projeto conta com um software que monitora a atividade de sites e serviços da web sobre a coleta e uso de dados pessoais. Basicamente, eles tentam detectar o efeito daqueles famosos cookies que aceitamos quando navegamos pelos mais diferentes tipos de sites de notícias e de compras. Existem alguns passos simples para se proteger até mesmo dos rastreadores mais sofisticados. Primeiro, use com mais frequência a função de navegação privada, pois ela deleta cookies. O navegador privado do Firefox inclui a função de navegação anônima, que bloqueia conexões de rastreadores conhecidos. O site privacytools.io contém sugestões de ferramentas de privacidade que vão desde sistemas operacionais até VPNs e serviços de e-mail. Falando sobre e-mails, a plataforma 10 Minute Mail cria um endereço de e-mail temporário de 10 minutos para aqueles momentos em que você precisa clicar em um link de e-mail para testar um novo aplicativo ou serviço. Não abra mão das suas informações pessoais sem necessidade. Se o seu nome, endereço, telefone ou e-mail não for requisitado, apenas guarde para você mesmo. Agora, pessoalmente, eu gosto de esconder meu comportamento virtual em uma confusão de comportamentos falsos. Eu não gosto só de me esconder, pois eu me sinto pisando em ovos. E se eu cometer um único erro, todos os meus dados voltam para as mãos dos rastreadores. E eu gosto da ideia de que minha privacidade seja um pouco como um protesto.
A plataforma Track Me Not envia frases de busca aleatórias para mecanismos de busca. Então, mesmo se eu estiver usando um mecanismo de busca de rastreio, eles não vão saber se eu busquei sobre privacidade online e como me defender disso, ou sobre por que a Kim Kardashian quer um terceiro filho. Você acabou de ouvir um áudio do engenheiro Luke Crouch. Ele é especialista em segurança e privacidade e já trabalhou tanto com o projeto de Princeton que a Ana mencionou, quanto com a ONG Electronic Frontier Foundation, uma organização independente especializada em privacidade online. Recentemente, essa ONG publicou um guia com estratégias para nos protegermos da vigilância e da espionagem online. O guia inclui algumas dicas básicas bem importantes, como sempre criar senhas com palavras aleatórias e nunca reutilizar uma mesma senha. O guia estima, por exemplo, que ao usar 6 palavras aleatórias em sua senha, você garante proteção contra quase todo tipo de invasor criminoso. Além disso, para se proteger contra ataques, é bom evitar abrir anexos de e-mails estranhos, não conectar USBs e outros dispositivos externos desconhecidos no seu computador e nunca concordar se um link de um site solicitar que você instale um software. Além dessas ferramentas específicas, também há outros mecanismos que começaram a ser utilizados para reduzir a vulnerabilidade no ambiente digital e proteger dados pessoais, como o anonimato e as criptografias. A chamada criptografia ponta a ponta garante que a informação enviada pelo remetente, a primeira ponta, seja transformada em uma mensagem secreta que só pode ser decodificada pelo destinatário final, a segunda ponta. Esse tipo de tecnologia garante que nem mesmo o site ou aplicativo que você está usando para se comunicar espione a sua atividade. A criptografia já pode ser aplicada para mensagens de texto, chamadas de voz e vídeos. Um aplicativo de comunicação que foi super mencionado por nossas convidadas ao longo dessa temporada foi o Signal, que utiliza a criptografia de ponta a ponta. Além de aplicativos mais seguros, as nossas entrevistadas destacaram a importância de softwares abertos. Isso contribui não apenas para que as ferramentas sejam replicadas em outras áreas, como também para que os códigos de algoritmos sejam mais transparentes para podermos identificar potenciais discriminatórios e eventuais riscos relacionados ao compartilhamento de dados pessoais. As tecnologias open source, né, elas são, de fato, assim, o ideal para esse mundo que a gente vive, né? Então, usar, por exemplo, o Signal, que é um aplicativo de comunicação como o WhatsApp, mas que é todo criptografado, que é open source. Talvez a saída seja pelas tecnologias open source, e aí que tem várias, né? Só que isso hoje ainda não é algo que as pessoas entendem, né? Não entendem nem o porquê que elas deveriam usar esse tipo de tecnologia. Eu tenho usado uma expressão bem da igreja, que é de pensar assim, e não querendo trazer isso para um lugar iluminista, mas de pensar, cara, como a gente leva a palavra, né? Há 15 anos atrás, a gente achava que agora ia estar todo mundo usando só software livre, né? Só que não, porque a gente também está aí disputando, né? E acho que nem é uma disputa, porque a gente é massacrado nesse sentido. Com o mercado tem saída, mas o que eu acho que a gente precisa, de alguma forma, criar aí uma comunicação, e mais uma vez eu recorro à linguagem, porque a gente ainda não tem o uso dessas tecnologias de forma popular. E quando a gente está falando de segurança, de privacidade, não adianta só eu usar. Porque quando o meu grupo tem um que não usa, já vulnerabilizou todo mundo. É um entendimento de como que isso é coletivo, né? E eu acho que, acima de tudo, o quanto que essa transformação digital toda que a gente está vivendo, ela é uma transformação cultural. E isso leva tempo. Só que, claro que a gente não vai esperar esse tempo de braços cruzados. A gente tem que ir criando formas, linguagens, brechas, metodologias também para que isso faça sentido para as pessoas, né? Então, eu acho que o futuro, assim, o ideal mesmo são as tecnologias livres, né? As tecnologias que são aí open source. Mas eu ainda vejo isso muito distante de uma real usabilidade, assim, né? Popular. E esse mundo se conecta mais uma vez com a gente de humanas. Uma coisa não anda sem a outra. É muito importante que a gente, inclusive, faça cada vez mais força para que a gente ande junto, porque não é só os técnicos, os programadores. Hoje em dia que a gente também tem uma oportunidade de ter uma nova geração de pessoas muito técnicas, muito high-tech da programação, da tecnologia hard, mas com uma consciência de justiça social. Eu penso, né, que esse currículo tem que ser mudado, inclusive. Ok, a gente está numa formação de exatas, mas se não tiver uma dimensão humana, a gente está fadado aí a construir futuros que vão excluir muitas pessoas. A Nina também falou como os códigos abertos são importantes para identificar e evitar discriminações. Ferramentas tecnológicas que mitiguem esses vieses não são ferramentas tecnológicas ainda amplamente utilizadas, amplamente divulgadas e que realmente estejam fazendo esse trabalho. Eu diria que eu não vou nem chamar de ferramentas, são técnicas e métodos que estão sendo pensados de forma multidisciplinar, entendendo que o problema está
na sociedade. Então, como que a gente continua levantando esse debate na nossa sociedade, fazendo com que gere possíveis regulamentações ou não, porque esse é um dos caminhos. Regulamentações que consiga ajudar a gente a entender qual é o papel dessas tecnologias hoje. E eu sou a favor de que tenha auditoria externa nos algoritmos das Big Techs. Eu só vou saber as formas de mitigar com mais precisão se eu tiver acesso ao que eu tenho que mitigar. E como são algoritmos fechados, não há uma transparência, não há um compartilhamento, eu vou estar lidando com teorias, eu vou estar fazendo conexões, analogias e tudo mais, mas eu não vou estar com o produto em si, para que tenha uma investigação, né? Para que tenha um entendimento. E, enfim, eu acredito que a gente tem que ter maturidade para entender a tecnologia que não tem que estar atrelada à sociedade nesse momento. E como bem disse a Cecília, é fundamental pensarmos para que e para quem serve a tecnologia, já que dados e informações são ferramentas poderosas. Outro exemplo didático sobre isso é: as informações sobre vítimas de balas perdidas, elas eram levantadas pelo Instituto de Segurança Pública até 2012. Mas alguém decidiu parar de produzir essa informação. Quando você toma a decisão de parar de produzir essa informação, isso tem um impacto político muito cristalino, que é: você parou de produzir essa informação parou de sair na imprensa. Porque os jornalistas, eles bebem da fonte de informação que é o Instituto de Segurança Pública. Então, depois disso, ficou parecendo que os casos de balas perdidas eram exceções, eram casos isolados. Hoje, eu posso te dizer, por causa do fogo cruzado, que isso não é exceção, que não é caso isolado, porque não existe 100 exceções, que é o número de vítimas de balas perdidas, em média, que a gente tem por ano. Como é que você tem 100 exceções? É impossível. Atuar colaborativamente é uma boa para que a gente entenda mais e melhor sobre os problemas, né? Porque, assim, se eu estou produzindo informação sozinha, eu tenho um recorte. Se eu estou produzindo informação com 10 pessoas, eu tenho um recorte maior. Se eu estou produzindo informação com 3.000 pessoas, é ainda mais próximo da realidade. A gente vê isso, por exemplo, nesses aplicativos de trânsito. Todo mundo está lá reportando. Tem um acidente aqui, essa rua está fechada, caiu uma ponte. Então, assim, isso já é uma informação colaborativa. O fogo cruzado, ele tem a tecnologia aberta. Então, assim, se você quiser mapear acidentes de trânsito, se você quiser mapear pontos de queimada na Amazônia, se você quiser mapear invasão de áreas quilombolas, invasão de áreas indígenas, você pode usar a mesma tecnologia. É possível fazer isso com tecnologias abertas. Finalmente, algo que permeou boa parte das participações que tivemos, que é a ideia de uma cultura ampla e coletiva de proteção de dados. Mais do que sugestões de proteção individual, como já citamos, está em jogo uma construção coletiva que compreenda os dados pessoais dos indivíduos, sua privacidade e os direitos daí decorrentes como uma necessidade frente aos riscos expostos ao longo da temporada. Uma cultura forte de proteção é o que permitirá que o debate e as denúncias sobre ações públicas e privadas vigilantes e vigilantistas aconteça. É aqui que reside verdadeiramente a resistência. O uso das tecnologias, a produção de informação pela sociedade civil é um ato de resistência quando a gente pensa que quem detém a informação, ela detém o que será dito sobre determinado problema. Então, se o poder público decide que não vai produzir uma informação, ele implicitamente está decidido que o debate sobre essa questão está suspenso. Quando a sociedade civil fala, eu vou produzir 20 indicadores sobre violência armada e você vai ter que me engolir. E vai, porque eu vou questionar suas informações e eu tenho como, eu tenho uma metodologia sólida, a minha metodologia está sendo usada por universidades nacionais, internacionais, pesquisadores, a gente tem informações do fogo cruzado em manuais da ONU, em manuais de instituições que pesquisam conflitos armados mundo afora. Então, assim, estamos consolidados. O negócio é, você vai querer conversar ou você vai esconder? Sua opção, porque tá dado. Resumindo, mostramos ao longo dessa temporada como as práticas de vigilância e as tecnologias têm um grande potencial de violar direitos fundamentais e, em alguns casos, contribuir para atos autoritários e antidemocráticos por parte do Estado. No entanto, as mesmas tecnologias que são utilizadas para nos vigiar e para controlar a sociedade
também podem ser aplicadas para transformar realidades. Seja por meio do fornecimento de informações importantes que antes estavam inacessíveis, seja por meio de mobilizações nas redes sociais e outras táticas para pressionar o Estado a criar políticas em favor de grupos vulneráveis que historicamente são deixados de lado pelos governantes. Seja ainda para nos proteger das próprias práticas de vigilância e vigilantismo que exploramos ao longo de toda a temporada. Ou seja, é possível encontrar brechas e formas de resistir, mesmo em cenários complexos e opressivos. Por isso, precisamos abordar os temas de forma coletiva e atuar para difundir cada vez mais o conhecimento sobre as tecnologias e sobre os riscos da vigilância e do vigilantismo, para que possamos garantir os nossos direitos e tornar a nossa realidade mais segura para todos e todas. Já pensou se mais pessoas fizessem como a Cecília e como os criadores das ferramentas que citamos e usassem tecnologias com códigos abertos e transparência para tentar resolver problemas que o Estado não resolve? Seria incrível, né? Então, fica a dica. E falando em dicas, a gente já está chegando ao fim desse episódio e dessa temporada do Revoar. Vamos partir para as dicas culturais aqui do nosso episódio. A gente pediu para as nossas convidadas fazerem indicações de filmes, livros, séries ou de qualquer outra coisa para quem gostou do papo e quer saber mais sobre os temas de hoje. Primeiro, as dicas da Silvana Bahia. Então, o meu livro de cabeceira, assim, da vida atualmente é esse livro aqui, que é o Algoritmos da Opressão, que é da professora Safiya Noble, que é uma professora americana e que tem discutido muito essa questão dos algoritmos, e ela é a minha grande referência. Infelizmente, só tem em inglês até agora, a gente precisa conseguir traduzir ele em português, mas tem alguns artigos do livro em português que tá aí disponível na internet, se jogar Safiya Noble acha. Pensando em dicas culturais, né? Acho que talvez também ali dar uma olhada em alguns trabalhos, como o da Rede de Observatório de Segurança, o Datalábia, que é o podcast do Datalab, que sempre tem trazido também assuntos interessantes e que conectam com problemas reais. Isso é o que mais me chama a atenção, assim. E aí, acho que também uma dica que eu queria dar e que eu acho que tá mais no campo da beleza, assim, né? E não dessa coisa tão pesada que é discutir esses assuntos às vezes, é o Museu Itamar Assunção, que é o primeiro museu digital, virtual, né? De um artista negro e que eu tive a honra de trabalhar nesse projeto no ano passado e que é um museu que eu acho muito legal, essa ideia de poder discutir, né? Acervo, memória e o digital, né? E aí eu acho que o museu, ele é um exemplo de possibilidades também do que a gente pode fazer de bacana, né? Em relação às tecnologias, né? Que não é só essa parte pesada, mas que também tem outras fruições, e aí acho que a gente precisa mesmo ter uma ampliação de repertório para poder até pensar o que a gente pode criar, né? Com tudo isso. Porque muitas vezes a gente não consegue nem pensar, tipo, o que eu posso fazer com isso, né? E aí eu acho que a criatividade é um caminho interessante também pra gente, de alguma forma, transformar, né? Essas coisas todas, assim. Então, o Museu Itamar Assunção também acho que é uma experiência aí tecnológica interessante e que vale a pena conferir. A Nina da Hora também deu ótimas dicas. Tem algumas dicas, assim, de livros. Eu gosto muito de ler livros, então acho que livros de ficção científica, quadrinhos, ajuda a gente a absorver melhor do que os livros muito didáticos. Então tem um livro que eu gosto muito do Fábio Cabral, A Cientista Guerreira do Facão Furioso. Fábio Cabral é um autor brasileiro. E é muito interessante ver da perspectiva de uma menina negra, cientista, qual é a luta por trás, que não é a luta só na ciência, mas na sociedade. Eu não vou dar maiores spoilers que isso, mas é um livro muito interessante que traz muitos temas visto da perspectiva de uma adolescente negra. Um outro livro é um livro que conta a história da matemática a partir da perspectiva africana, African Mathematics. É muito bom você olhar a perspectiva de outros países sobre a matemática, principalmente no continente africano, para a gente sair desse lugar que a matemática é somente precisão, que a matemática é somente exata. E aí a gente afasta muitas pessoas conectando a matemática somente a números. Isso não é necessariamente uma verdade. É um livro interessante para isso. As HQs do Pantera Negra, muitos debates, não só tecnológicos, mas da história também, da geografia. Pô, se a gente for analisar, a Pantera Negra ali é uma monarquia, né? A gente está falando de rei, rainha. Como que a gente faz uma autocrítica e uma crítica também a como que isso foi construído. Então, saindo um pouco da tecnologia, é um HQ interessante para isso. E agora as dicas da Cecília Oliveira. Eu não vou indicar Black Mirror, porque, né, alguém já deve ter indicado e vai ficar um pouco apavorante, inclusive, de relacionar isso com a segurança pública. Mas quem já viu já pode ligar os pontinhos.
Mas eu gosto de indicar, quando a gente fala de segurança, algumas séries, inclusive muito antigas, para poder mostrar que, em segurança pública, os problemas são multifatoriais e a solução não é só tecnologia. Então, eu vou indicar uma série que em português se chama A Escuta, ou então The Wire, em inglês. Ela é super antiga, mas é uma série riquíssima sobre os efeitos do proibicionismo de drogas. Porque é o proibicionismo de drogas que alimenta, que orienta as nossas políticas de segurança, né? Vale muito a pena também assistir outra série antiga, Breaking Bad. Também é bom da gente entender como que uma pessoa sai de uma carreira e vai para outra carreira, né? E todos os outros problemas sociais que te levam a tomar uma decisão ou outra, e como que a decisão que você tomou, dependendo de como você olha, pode ser boa, pode ser ruim. Você, inclusive, exercita o seu julgamento muito assistindo Breaking Bad. E vou indicar a nossa versão brasileira, que é o livro Nêmesis. Quer dizer, ele chama Nêmesis em inglês, em português ele chama O Dono do Morro, que é a biografia do Ney da Rocinha, que é praticamente o nosso Walter White. Então, assim, quem já viu, lê, quem já leu, assista, porque dá para você fazer as conexões todas ali. Esse livro é do autor Misha Glenny e foi um livro onde eu trabalhei 2 anos fazendo pesquisa. Então, assim, é o meu bebê adotado. E antes de terminar a temporada, nós também vamos deixar as nossas dicas. Bom, eu tenho 2 dicas para a gente pensar em robôs e inteligência artificial. A primeira delas é o filme Her, que conta a história de um homem que se apaixona por um sistema operacional artificialmente inteligente. A Samantha é uma assistente virtual super sofisticada, que domina a linguagem, emoções, lida com tarefas complexas e aprende por meio das experiências. O filme explora as consequências de uma inteligência artificial e o que acontece quando você tenta substituir algo real por algo artificial. E a minha segunda dica é a saga Star Wars, em que alguns droides têm personalidades semelhantes às humanas e sentem emoções. Eu sempre achei os filmes interessantes para pensar em como a sociedade pode tratar os robôs. Eles podem ser ajudantes, animais de estimação, amigos ou até coisas em que não podemos confiar. Eu queria indicar 2 livros que dialogam com a temporada como um todo. O primeiro é um livro do Stefano Rodotà que chama A Vida na Sociedade de Vigilância, que já é quase um clássico do tema, mas que vai transitar bastante por toda a nossa discussão aqui de privacidade, de como a gente está exposto. E um segundo é a trilogia do Hélio Gaspari sobre a ditadura brasileira, a ditadura envergonhada, escancarada e derrotada, que mostra bem como a vigilância e o uso do Estado, o uso potencialmente autoritário do Estado, de dados individuais, não é algo novo, é algo recorrente no Brasil e que, portanto, algo que a gente precisa estar atento para que não se repita. E vamos ouvir a Luísa. Foi um prazer enorme compartilhar dicas culturais com vocês ao longo dessa temporada. Como o tema de hoje foi resistência, quero sugerir os trabalhos desenvolvidos pelo Slam das Minas e pelo Slam do 13. Os slams são batalhas de poesia falada, em que durante 3 minutos são compartilhadas poesias autorais sem acompanhamento musical. As poesias, em geral, trazem vivências de empoderamento e de luta contra o machismo, o racismo e outras formas de discriminação. Os slams acontecem tradicionalmente nas ruas, em especial nas periferias, mas também podemos acompanhar o trabalho dessas artistas incríveis pelas redes sociais e em canais de YouTube. Um dos lemas dos slams é o de que a poesia sempre vence, e acho que podemos levar essa mensagem bonita sobre a potência da palavra e da escuta para a nossa temporada também. Até a próxima! Assim a gente termina o 8º episódio da 3ª temporada do Revoar, o seu podcast sobre liberdade e autoritarismo. E com isso, termina também essa temporada. Foi muito bom pra gente estar com vocês. E mais uma vez, a gente agradece muito pela companhia nessa revoada. Muito obrigada, pessoal. Eu queria deixar também aqui um agradecimento especial para todo mundo que trabalhou bastante nos bastidores, mas que não aparece aqui no programa. Todo o pessoal do Trampolim Studio e da Rádio Novelo, que a gente cumprimenta nas pessoas da Clara Helstab e da Bia Ribeiro, e todas as outras pessoas do Laut, especialmente a equipe de comunicação, a Yara Crepaldi e a Andressa Maciel. E a gente espera que você, ouvinte, continue a acompanhar a gente no Instagram e pelas redes sociais do Laut. Fiquem bem, foi um prazer enorme estar com vocês nessas quintas-feiras. O Revoar é uma produção da Rádio Novelo para o Laut, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo.
A coordenação é da Paula Scarpim e da Clara Reustab. A produção é da Clara Reustab e a edição é da Cláudia Holanda e da Júlia Matos. A pesquisa para esse podcast é do Pedro Ancel e da Luísa Plastino, que também participam das entrevistas. A música original é da Mari Romano e a finalização e a mixagem no programa são do João Jabassi. A coordenação digital é da Yara Crepaldi e da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição. A Andressa Maciel cuida do design de mídias sociais desse podcast. Foi um prazer, pessoal. Até a próxima.